Ó, vê se tá. Agora acho que tá gravando. Apareceu aí? Agora apareceu. Voltou. Foi. Gente. Estava em outro lugar. Por isso que eu estava estranho, não tá dando microfonia. Que coisa estranha, sempre dá microfonia. Agora sim, agora tá gravando, tá? Então, olha só. Então, fica a concentração de H+ igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Pronto, encontramos a concentração de H+. O que a gente precisa agora? Tirar o log, certo? Porque ele quer o pH. Então, pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, vai ficar menos log de 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Olha só, aqui nós temos uma multiplicação. Então, a gente vai fazer agora, ó, a soma, ok? Então, vai ficar menos log de 1,5 mais log de 10 elevado a menos 3. Isso aqui é um expoente, esse expoente tomba, ok? Então, vai ficar menos... Laura, querida. Log de 1,5 mais menos 3 vezes o log de 10. Qual que é o log de 10? 1. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes 1, fica menos 3, certo? O exercício forneceu para a gente, olha só, forneceu o log de 1,5, diz que é 0,18. Então, vou colocar aqui, ó, log de 1,5. 0,18 mais menos 3. Mais com menos vai dar menos. Quanto é 0,18 menos 3? 2,82. Positivo ou negativo, Lari? Negativo. Então, menos 2,82. E aqui, menos com menos vai dar mais. Então, pH igual a 2,82. Tudo bem, Gabi? Sim, é que eu não tinha eu não tinha lembrado de colocar a questão ionizada dentro da fórmula como grau de ionização. Sim, mas eu também não falei isso para vocês ontem. Sem problema. Eu não avisei vocês desse detalhe, tá? Mas pode acontecer, ok? Então, além de todas aquelas fórmulas que a gente viu ontem, acrescentem essa fórmula também, tá? Porque existem muitos exercícios que eles vão envolver o grau de ionização, ok? Então, envolver o grau de ionização, você vai usar essa fórmula, a concentração do ácido vezes o grau. Tudo bem? Tudo, obrigada. Muito bem. Aqui nós temos o rótulo de uma água mineral com gás, em que diz que o pH 25 graus Celsius é igual a 5. O exercício quer saber qual é a concentração de íons H+. Essa é muito fácil, né? Essa daqui, qual fórmula a gente vai usar? Concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 elevado a menos pH, certo? Então, concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo bem? Sim. Beleza. Agora vamos aos exercícios da apostila. Tiveram dificuldade para fazer os exercícios da apostila? Não, eu não terminei, mas não, eu fiz a parte. Não, eu não tenho, eu acho que eu deixei 3 sem fazer, mas foi tranquilo até. Foi tranquilo, né? É basicamente o que você falou pra gente fazer. Muito bem. Então, vamos lá. No exercício número 1, deixa eu dar uma notada. O exercício número 1 pede que completemos as lacunas, ok? Então, o exercício diz assim: a água pura é considerada um meio neutro, ou seja, como é que as concentrações de H+ e OH- se comportam? De maneira igual, maior, menor? Igual. Iguais a 7. Isso, muito bem. Então, a água é neutra por quê? Porque tem
concentração igual de H+ e OH-, tá? Na letra B, soluções em que a concentração de H+ é maior que 10 elevado a menos 7 mol por litro são ácidas ou básicas ou neutras? Básica. São básicas? Tem certeza? Eu acho que é ácido, né, Fê? Olha só, 10 a menos 7. Fala para mim um número que seria maior que 10 a menos 7. 10 a menos 6? 10 a menos 6? Sim, 10 a menos 6 é maior, né? 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3. Aí, se eu perguntasse assim para vocês, eu vou falar desse aqui, ó, 10 a menos 5. Se eu perguntasse o pH, olha só, como aqui é 1 vezes 10 a menos 5, eu não preciso tirar log. Eu sei que o pH é o expoente positivo, certo? Então, o pH aqui vai ser quanto? 5. Essa aqui vai ser 5. Se fosse aqui, o pH seria quanto? 6. 6. 6. E se fosse aqui? 4. 4. E aqui? 3. 3. Então, gente, pH 3, 4, 5, 6 é pH ácido ou básico? Ácido. 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 Cuidado com a reta matemática, hein? Cuidado, ó. 10 a menos 6, a menos 5, a menos 4 é maior que 10 a menos 7. Agora, se eu falar de 10 a menos 8, menos 9, menos 10, eu estou falando de números menores, certo? Então, fala para mim, ó. Então, a concentração de H+ maior que 10 a menos 7 vai ser ácida ou básica a substância? Ácido. Ácida, ok? Sendo uma substância ácida, apresenta pH maior ou menor que 7? Menor. Menor. Menor que 7, isso aí, ok? Soluções em que a concentração de OH- é maior que 10 a menos 7 são ácidas ou básicas? Básicas. Básica. E apresentam pH? Maior. Maior. Perfeito. Ui. Muito bem. Aqui nós temos que preencher, tá? Com a concentração de OH-, pH, preencher a tabelinha, tá? Então, a gente tem a concentração de H+, que é 1 vezes 10 a menos 3. Preciso tirar log para descobrir o pH? Não. 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 Eu sei que se está 1 vezes 10 a menos 3, o pH é o meu expoente positivo, certo? Ok? Então, qual é o pH aqui? 3. 3. Agora eu quero descobrir o pOH. Aí eu jogo naquela forma, que pH mais pOH é igual a 14. Ou seja, é só tirar de 14 e eu tenho pOH. Quanto é 14 menos 3? 11. 11. E a concentração de íons OH-? 1 vezes 10 elevado a menos 11. Perfeito. Certo? É só jogar naquela fórmula. Concentração de OH- igual a 10 elevado a menos pOH. Tá? O antilog. Perfeito. Agora aqui nós temos a concentração de íons OH-. O Se Pro eu tem tenho o caráter. Oi? O caráter. Tem o caráter. Ácido básico, gente. Ácido. Ácido. Por quê? Porque o pH é menor que 3. Menor que 7. 7. Isso. Agora aqui, concentração de OH-. Concentração de OH- igual a 4, significa que o pOH é quanto? 4. 4. 4, certo? Se o pOH é 4, se eu tirar de 14, eu tenho pH. Então, 14 menos 4, 10. 10. 10, ok? Então, jogando naquela fórmula de concentração de H+ igual a 10 elevado a menos pH, que é o antilog, qual é a concentração de íons H+? 1 vezes 10. 1 vezes a menos 10. 1 vezes 10 elevado a Menos 10. Menos 10. menos 10. Perfeito. E o caráter, ácido ou básico? Básico. Básico.
básico, porque o pH é maior que 7. Perfeito, crianças. Agora aqui, só está falando que o caráter é neutro. Se o caráter é neutro, qual é o pH? 7. 7. Se o pH é 7, eu quero descobrir o pOH, eu tiro o pH de 14, certo? 14 menos 7, 7. Perfeito. Qual vai ser a concentração de íons H+? 1 vezes 10 a? Menos 7. Menos 7. E de íons OH-? 1 vezes 10 elevado a? Menos 7. Menos 7. Perfeito. Agora aqui, diz que o pH é igual a 5. Se eu quero descobrir o pOH, eu tiro de 14. 14 menos 5? 9. 9. 9. Concentração de íons H+, 1 vezes 10 elevado a? Menos 5. Menos 5. E de OH-, 1 vezes 10 elevado a? Menos 9. Menos 9. E o caráter, ácido básico ou neutro? Ácido. Ácido. Ácido, porque o pH é menor que 7. O Opa. último, nós temos aí concentração de OH- igual a 3. Tiro 3 de 14, quanto sobra? Qual é o pH? Do 11. 11. Muito bem, então a concentração de íons H+ é 1 vezes 10 elevado a? Menos 11. Menos 11. E de OH? De OH- vai ser 1 vezes 10 elevado a menos? 3. 3. Olha só, pH igual a 11, ácido básico ou neutro? Básico. Básico. Perfeito. Pro, nesse Ah, exercício, nesses dois últimos, eu fiquei com dúvida se eu poderia colocar direto 1 vezes 10, como sendo a base, assim. Falou que é 25 graus, eu posso colocar direto 1 vezes 10, aí elevado ao expoente. Falou que é 25 graus, sim, porque aí é o padrão, né? Você, é o padrão que é 1 vezes 10 a menos 14 kW, tá? Uhum. Obrigada. Nada. Exercício número 3. O exercício número 3 diz o seguinte: determine o pH e o pOH de um suco de tomate cuja concentração de íons hidrogênio é igual a 0,001 mol por litro e classifique a solução em ácido básico neutro. Ok? Então, vamos lá. 0,001. Em notação científica, como é que fica? 1 vezes 10 elevado a quanto? Eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Fica como? Menos 3. Menos 3. Olha só. Eu preciso fazer conta? Vou ter que tirar o log aqui? Não. Não, né? Então, o pH, toda vez que nós temos 1 vezes 10 elevado a alguma coisa, o pH vai ser alguma coisa, só que positiva. Então, o pH aqui é igual a 3, certo? É o expoente positivo. Se eu quero saber o pOH, é só eu tirar o pH de 14. Então, 14 menos 3, qual o valor do pOH? 11. 11. Qual é a classificação? Ácido básico ou neutro? Ácido. Ácido. Ok? Muito bem. Exercício 4 diz assim: uma solução de vinagre apresenta pH igual a 3. Determine as concentrações dos íons hidrogênio e hidroxila presentes nessa solução. Então, olha só, pH igual a 3, então eu já sei que a concentração de IH+, é só fazer o antilog, então é 1 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Ok? Para eu descobrir a concentração de íons OH-, o que eu faço? Vou ter que utilizar a fórmula de KW, ok? Então, KW é igual à concentração de H+, vezes a concentração de íons OH-. Então, fica 1 vezes 10 a menos 14 igual a 1 vezes 10 a menos 3, vezes a concentração de íons OH-. O que a matemática me manda fazer agora?
Passa dividindo. Então, vou dar uma apagada aqui só para economizar espaço. Então, vai ficar assim, né? Olha, sobre 1 vezes 10 elevado a menos 3, isso aqui é igual à concentração de íons OH-. 1 dividido por 1 vai dar 1. Conservo a base e vou subtrair os expoentes, porque aqui nós temos uma divisão. Então, menos 14 menos 3, menos com menos dá mais. Então, eu devia R$14, fui lá e paguei 3, eu estou devendo quanto agora? Menos 11. 11. Isso, então 1 vezes 10 elevado... 1 vezes 10 elevado a menos 11 é a concentração de íons OH-. Eu fiz diferente. Certo, gente? Não entendi. Eu fiz diferente. Eu calculei o pOH e depois aí eu joguei para a concentração. Aí você tirou o antilog. Isso. Chegou no mesmo resultado? Sim. Então, tá vendo? Tem várias formas de resolver. Você faz a forma que você achar mais fácil, tá bom? Sem problema. No número 5, diz assim. Uma alíquota de água do mar tem pH igual a 8. Calcule a concentração de íons hidroxila presentes na amostra. Indique se a solução é ácida, básica ou neutra. Vamos fazer agora o que a Gabi fez, ok? Nada de KW, vamos fazer o que a Gabi fez. Se o pH é igual a 8, ele quer íons hidroxila, ele quer saber a concentração de íons OH-, ok? Mas ele deu pH. Se eu descobrir o pOH, é só tirar o antilog, certo? Porque o nosso número é inteiro, então vai dar tudo certo. Então, olha só. pH igual a 8, então a concentração de H+ vai ser quanto? Oh, desculpa, não é isso que eu quero. Quero saber o pOH. Para eu achar pOH, é só tirar de 14, né? 14 menos 8, qual o valor do pOH? 6. Quanto? 6. Isso. Então, agora, concentração de íons OH-, 1 vezes 10 elevado a menos pOH, menos 6. Caráter, ácido básico ou neutro? É básico. Básico, muito bem. Básico, perfeito. Tudo bem, gente? Sempre. Ok. Agora aqui. Calcule o pH da solução cuja concentração hidrogeniônica é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6. Classifique-a em meio ácido, neutro ou básico. E aí o exercício fornece o dado de que o log de 2 é igual a 0,3. Ok? Pergunta, eu tenho como transformar este... Aqui nós temos 8 vezes 10 elevado a menos 6. Eu tenho como transformar esse número 8 aqui numa base 2? Tem. Posso simplificar. Como? Faz Como 2 fica? ao cubo. Divide por 4. Como fica? 2 ao cubo, vezes 2. 10 a menos 6. Isso aí. Então, nós podemos transformar aqui em 2 ao cubo, certo? Ok? Então, olha só. Como é que vai ficar isso aqui? Então, fica menos log de 8 vezes 10 menos 6, já vou colocar, tá? 2 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 6, ok? O que vai acontecer aqui, gente? O que acontece com esse expoente? O 3 tomba, ok? O 3 vai tombar para cá. Então, menos, aí 3 vezes o log. 3 vezes. Quer escrever, meu filho? Tá com... Oh, my God. Espera aí, gente, só um minuto. Problemas técnicos aqui. 3 vezes o log de 2. Se aqui é multiplicação, ó, mais... Opa. O log de 2 mais o log de 10 elevado a menos 6. O que vai acontecer com esse menos 6? Ele vai tombar também, certo? Então, vai ficar menos 3 vezes o log de 2. Quanto que é o log de 2? 0,3.
0,3 mais menos 6 vezes o log de 10. Quanto é o log de 10? 1 Menos 6 vezes 1, menos 6. menos 6. Então, menos 3 vezes 0,3 dá quanto? 0,9. 0,9. Aqui mais com menos vai dar menos. Então, 0,9 menos 6, quanto dá? Menos 5,1. Isso, então fica menos 5,1. Menos com menos dá mais. Então, pH igual a 5,1. Tudo bem? Ok? Exercício número 7. Número 7 diz assim: sabendo que o ácido nítrico se ioniza completamente, porque ele é um ácido forte, determine o pH e o pOH de uma solução de ácido nítrico com concentração igual a 0,002. Então, olha só, ele falou que o ácido se ioniza completamente. Então, HNO3. Fala para mim como é que fica a ionização desse ácido. H+, H+, mais NO3-. NO3-. Se eu tenho, vamos passar esse número aí para notação científica, como é que fica? Fica 2 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3. A menos 3, perfeito. Se eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 3, eu produzi um de H+, e um de NO3-. Quanto eu vou ter de H+ e quanto eu vou ter de NO3-? 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3 de H+, e 2 vezes 10 a menos 3 de OH-. Perfeito. Então, o que interessa para nós? Isso aqui. Se aqui tivesse um coeficiente 2 aqui, o que eu teria que fazer? Multiplicar, tá? Entendeu? Entendeu o que eu disse? Tá? Se o coeficiente, por exemplo, se nós tivéssemos produzido 2H+, então a gente ia multiplicar a concentração por 2. Se tivesse produzido 3, a gente ia multiplicar por 3, tá? Então, olha só. Como é que vai ficar isso aqui? O que interessa para nós é a concentração do H+. Então, teremos menos log de 2, já vou fazendo aqui direto, tá? Mais o log de 10 elevado a menos 3. Esse 3 tomba. Qual que é o log de 2 mesmo? 0,3. 0,3 mais aqui esse 3 tomba. 3 vezes o log de 10. Qual que é o log de 10? Então, vai ficar menos 3, certo? Mais com menos dá menos. Quanto é 0,3 menos 3? 2,7. Então, Menos 2,7. pH igual a menos 2,7. Menos com menos vai dar mais, então pH igual a 2,7. Certo? Ok? Então, descobrimos o pH. O que a gente faz para descobrir o pOH? Eu tiro de 14. Então, pOH vai ser igual a 14 menos 2,7. Quanto dá? Quanto? Um por vez, por favor. 13,3. Pronto. Quanto? 11, isso, 11,3. Eu tava Isso, falando com o microfone desligado. isso aí. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Tudo bem? Sim, prof. Gente, olha só, é o seguinte, eu vou pular isso aqui rapidinho, tá bom? Eu quero explicar a atividade. Quero que vocês abram a atividade, por favor, neste momento, tá? Abram a atividade, que eu vou explicar para vocês aí, vou mostrar um macetezinho para a gente descobrir a concentração quando o pH não é um número inteiro, tá bom? Olha só, todo mundo abriu a atividade?
Sim, pronto. Sim, beleza. Ó, vocês estão percebendo aí na primeira linha, no suco de limão, o pH é igual a 2,3, Sim. certo? 2,3. Ah, e como é que eu faço para achar a concentração de H+? Ah, é só fazer o antilog. Então, vai ficar 10 elevado a 2,3. Gente, colocar isso aqui como concentração tá errado, tá? Tá errado. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês um truquezinho, tá bom? Um truquezinho que te livra da calculadora, ok? Porque assim, não tem como você resolver isso aqui sem a calculadora. Tá? Eu pesquisei, falei, é impossível, tem que ter um jeito, e fui atrás da Maria, falei, não, Maria, tem que ter um jeito. Não, não tem um jeito, só com a calculadora você consegue resolver. Então, assim, eu vou mostrar para vocês um truquezinho, tá? Presta bastante atenção. Quando o seu pH não for um número inteiro, o que você vai fazer? Então, sim, a gente vai jogar lá na fórmula do antilog, tá? Então, 2,3, então eu terei 10 elevado a menos 2,3, certo? Olha só, o que a gente vai fazer aqui? Presta bastante atenção. Eu vou chamar esse número aqui que vem antes da vírgula, eu vou chamar ele de característica. Ok? E vou chamar o que vem depois da vírgula de mantissa. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Característica e mantissa. Característica antes da seta, depois da seta, mantissa. Tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai separar a característica da mantissa. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 0,3. Porque vocês concordam comigo que 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 0, menos 0,3 vai ser igual a menos 2,3? Concorda comigo? Que isso daqui, esse produto é igual a isso aqui? Concorda? Uhum. Sim. Sim. Muito bem, olha só. O que a gente vai fazer? Olha só. Nós vamos inserir aqui no meio, nós vamos inserir isso aqui, ó. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 1. Por quê? Olha só. Quanto dá esse produto aqui? Eu vou conservar aqui a base, certo? Vou conservar a base, se é multiplicação, eu somo os expoentes. Quanto é menos 1 mais 1? 0? 0. Menos 1 mais 1 é igual a 0. Todo número elevado a 0 é igual a quanto? 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Ok? Então, a gente vai inserir isso aqui no meio. Por quê? Porque a gente não está fazendo nada, porque equivale a 1, certo? Tudo bem? Vai ser multiplicando por 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Concorda comigo? Uhum. Ok, então vamos lá, ó. Vou inserir, hein? Então vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1 tem que ser nessa ordem, tá? Ó, vou colocar assim. Vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 0,3. Ok? Eu inseri o menos 1 e mais 1. E aí eu vou separar. Então, olha só. Aqui, vou agora resolver o que tem dentro dos parênteses, tá? Então, aqui eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Menos 2 mais menos 1 dá quanto? Menos 3. Menos 3. Perfeito. Vezes. Agora a gente vai trabalhar com um outro parênteses. E aqui tá o detalhe, tá? Então, aqui, ó. Vou consertar a base e vou somar os expoentes. Então, fica 1 menos 0,3. Quanto é 1 menos 0,3? 0,7. 0,7. Ok? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vocês concordam comigo que 0,7 é o mesmo que 10, ou que 7 sobre 10? Sim. Concorda? Sim. Sim. Uhum. Sim.
que a gente vai fazer? Então, ó, 10 elevado a 7 sobre 10. Nós vamos transformar isso aqui em raiz, ok? Como é que eu faço? Isso aqui, esse 10 vai virar raiz, então vai ficar assim, raiz décima de 10 elevado a 7, ok? Eu coloquei aí na sua atividade as raízes abaixo da tabela. Dá uma olhadinha, qual é a raiz décima de 7? De 10 elevado a 7, desculpa, já tem um erro, tá, gente? É raiz décima de 10 elevado a 7, tá? 5,01. 5,01. 5,01, perfeito. Aí eu pego a outra parte. Vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, resolvemos o problema. O que vocês acharam? Fácil, difícil? Olha só, vou fazer agora na calculadora. Vou fazer agora na calculadora aqui, ó, para que vocês vejam, ó. Ó, depois arrumem o documento, tá? É raiz décima de 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, tá bom? Então, tá aqui minha calculadora. Então, pH é igual a 2,3, né? Então, vou fazer a parte da raiz décima. Então, aqui, ó, shift, ó, raiz, tá vendo? Ó, vou colocar o 10 aqui. Então, raiz décima de 10, aí aqui, ó, elevado a 7, igual, ó, 5,01, certo? Tudo bem? Então, deu isso mesmo. Agora, vamos fazer direto aqui. A calculadora eu baixei ontem. Cadê? Acho que é aqui. 10 elevado, aqui, ó, menos o pH, que é 2,3. Olha só, que número é esse? 0,005, ó. 5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3. Menos 3. Tá vendo? Ok? Então, assim, ó, aqui em cima, ó, 10 elevado a menos 2,3, você teria que jogar, você precisaria de uma calculadora para chegar no resultado da concentração, ok? Então, por esse método aí, o que você precisa? Você só precisa gravar as raízes, ok? Se você gravar a raiz décima do 1 até o 9, pronto, você não precisa de calculadora, ok? Porque não está correto deixar concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 2,3. Você precisa resolver, tá? Difícil, gente. O que vocês acharam? Eu achei... Comprou esses valores. É trabalhoso, né? Para decorar isso vai ser um pulo. Ah, não, mas até você preencher toda essa tabela aí, você vai decorar. Não se preocupa, não. Tá? Você vai conseguir decorar de boa. Ok? Gente, eu precisava mostrar isso, né? Porque, de repente, você se depara com um problema e você não vai conseguir resolver, tá? Então, tá aí. Então, o que vocês precisam agora é praticar, tá? Então, crianças, preencham a tabelinha, ok? Pratiquem. Eu vou baixar esse vídeo aí e vou postar, tá bom? Para vocês poderem consultar de novo, ok? Que isso aí eu não falei na aula gravada, lá no Class, eu não falei sobre isso, eu deixei para falar aqui na aula, ok? Então, eu vou baixar depois que terminar as minhas aulas, eu vou baixar e lanço aí nas salas dos segundos anos, tá bom? Para vocês, ok? Ok, professor. Tá bom. Então, meus amores, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entrem em contato, tá bom? Que a gente vai tirando, ok? Boa semana. Tá bom. Beijo. Bom restinho de semana para vocês. Bom final de semana. A gente se vê na terça-feira. Ok? Beijão. Até terça. Beijo, pronto. É.